que levam alguns a não terem essa certeza de que Jesus está vivo? O que faz com que alguns não tenham essa certeza proclamada nessa canção e tantas outras? Eu gostaria que vocês que trouxeram Bíblia, abrissem na carta de Paulo a Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 15. Nos parece um resumo das razões não só inteligentes, como com certeza inspiradas. Você que me acompanha em casa, 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Quem não trouxe Bíblia vai dar para acompanhar aí no telão. Eu não vou ler todos os versículos, nós vamos pular alguns, para que vocês tenham a noção exata daquilo que Paulo está nos falando. Diz assim o texto sagrado: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes neles, a não ser que não tenha adiantado nada para vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas, e Ele foi sepultado, e no terceiro dia veio ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. E em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos eles, apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Verso 12: se a nossa mensagem é de que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou a Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morreram, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Verso 51. Escutem bem este segredo: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, e os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Amém? Vamos orar? Senhor, Pai querido, Pai amado, fala ao nosso coração, que as palavras que saírem dos meus lábios nessa noite não sejam palavras de persuasão humana, mas
palavras de vida eterna, e nos transforme, Senhor, meu Pai. Faz isso, Senhor, liberdade plena do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amados, se vocês buscarem na Bíblia, verão que todos os 4 evangelhos nos trazem textos paralelos que retratam a ressurreição de Cristo. Se você for em Mateus, você pega Mateus 28, do 1 a 20, retrata isso. Marcos, capítulo 16, do verso 1 a 8, retrata isso. Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao 12, retrata isso. E o Evangelho de João, capítulo 20, do verso 1 ao 18, retrata isso. E no caso, vocês podem facilmente observar, principalmente se considerarmos algumas versões, que mesmo as revistas atualizadas se prendem a alguns detalhes no original, que todos esses textos diferem em alguns detalhes. A gente pode observar isso. Diferem, por exemplo, em relação à hora daquilo que aconteceu, a hora em que tal aconteceu. Marcos e Lucas dizem que a ressurreição foi constatada no domingo de manhã, ao nascer do sol. Diz lá, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol. É aquilo que está em Marcos 16, 2. Mas no primeiro dia de semana, na alta madrugada, é aquilo que está em Lucas 16, 2. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada. João também diz que foi no primeiro dia da semana, mas sendo ainda escuro. João 21. Já no Evangelho de Mateus, sugere a constatação da ressurreição deu-se no sábado à noite. Diz lá em Mateus 28, 1, no findar de sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Deixa eu, inclusive, tentar explicar o porquê essa passagem diverge um pouquinho para Mateus, porque Mateus é um livro escrito aos judeus, principalmente algumas traduções a gente precisa entender. Na cultura judaica, o dia começa e termina com o pôr do sol. Não é meia-noite, por exemplo. O sábado começava no pôr do sol da sexta-feira e terminava no pôr do sol do sábado. Portanto, se a versão aponta que o fato aconteceu no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, sugere que, de acordo com o calendário que usamos hoje, a constatação da ressurreição foi sábado à noite. Domingo de manhã, para eles, domingo, o início da semana. A segunda diferença que nós podemos observar nos evangelhos é com relação, por exemplo, ao número de mulheres que foram ao sepulcro para constatar a ressurreição. Para João foi apenas uma, Maria Madalena, é aquele que está no verso 20, capítulo 20, verso 1. Para Mateus, 2, Maria Madalena e a outra Maria, está no capítulo 28, verso 1. Para Marcos 3, Marcos diz que foi Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e foi também Salomé, está no capítulo 16, verso 1. Já para Lucas, diz que foi um grupo, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia, é aquilo que está retratado em Lucas 23, verso 55. Tampouco existe nos textos um acordo sobre o motivo pelo qual as mulheres foram ao sepulcro. Segundo Marcos e Lucas, elas foram ungir o cadáver, o corpo de Jesus, com perfumes. É aquilo que está em Marcos 16, 1, Lucas 24, 1. Agora, segundo Mateus e João, elas foram apenas visitar o sepulcro. A gente pode ver o que está escrito em Mateus 28, 1 e João 21. Sendo assim, eu poderia num primeiro momento, apressadamente, concluir que um dos argumentos arquitetados que poderia justificar a não certeza da ressurreição de Cristo e esvaziar toda a esperança trazida pelo Evangelho, que é a boa nova, seria justamente
essas diferenças que se apresentam nos textos, que funcionam como um verdadeiro, talvez assim, combustível para a incredulidade. Os textos são diferentes, não batem. Diferenças sutis, pequenas, mas tem. Mas acreditem, isso não é a razão central. Na realidade, a verdadeira razão, já proclamada por Paulo de forma muito clara, lá em Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4, do porquê que acende a incredulidade em muitos. Diz lá o texto: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, está falando aqui, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Não creem porque o Deus desse século cegou o entendimento. Não é por causa de divergências. Ou seja, há uma realidade espiritual por detrás dessa incredulidade. A cegueira que vem de Satanás e se manifesta através de falsos raciocínios incutidos e que mantém muitas mentes aprisionadas, privando do conhecimento de Deus, que vem por revelação. Conhecer a Deus vem por revelação, não vem de outro meio. A realidade é que o diabo usa de falsos raciocínios e constrói fortalezas em torno das mentes dos homens, justamente para cegá-los. Esse é o objetivo. Ora, como lhes apontei, todas as religiões, senão as produzidas por mero devaneio, giram em torno de túmulos, mas só um túmulo tem a porta completamente aberta, nenhum outro. Há só um túmulo vazio pela ressurreição. Esse túmulo vazio faz toda a diferença para o cristianismo e as religiões existentes no mundo. O cristianismo tem um Salvador vivo, não morto. Todas as outras religiões têm fundadores imaginários ou mortos, e nenhum Salvador. Em todos os textos dos 4 evangelhos que relatam os fatos ocorridos entre a sexta-feira, e hoje conhecemos como a sexta-feira santa, e o domingo, aquele domingo que nós proclamamos como domingo de Páscoa, há uma verdade proclamada, clara, absoluta: o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, não está mais no sepulcro, aleluia. Nenhum evento na história tem sido mais autenticado do que o túmulo vazio de Cristo. Perceba, o túmulo vazio, ele não foi negado nem mesmo pelos inimigos de Jesus, nosso Senhor. O problema nunca foi sobre o túmulo vazio, o problema sempre foi em como ele ficou vazio. Que o corpo de Jesus tinha sido colocado no túmulo de José de Arimateia jamais foi questionado, nem foi questionado o fato de seu corpo não ter ficado no túmulo, não. Os inimigos de Cristo, encabeçados na ocasião por Satanás, estavam determinados que o seu túmulo ficasse vazio, não ficasse vazio, não iriam arriscar. Por isso o túmulo foi selado com o selo romano e uma guarda de soldados colocada lá para impedi-lo de tornar vazio. Os discípulos não esperavam que isso acontecesse, mas os inimigos se lembravam de que ele, Jesus, havia dito: depois de 3 dias ressuscitarei. Estranho isso, os discípulos não lembraram, mas os inimigos lembraram. Por isso pediram a Pilatos que o túmulo fosse bem guardado, a fim de que seus discípulos não roubassem o corpo e dissessem depois que ele havia ressuscitado. É interessante que, apesar de Cristo ter falado tanto sobre essa morte e ressurreição, nenhum dos discípulos esperava encontrar o túmulo vazio. As mulheres foram lá bem cedinho e na madrugada para ungir o seu corpo, ou para simplesmente visitar o sepulcro, não para dar a notícia de um túmulo vazio. Não é isso que nós observamos nos evangelhos. Observem que
no Evangelho de Mateus, quando as mulheres estavam a caminho do túmulo, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? É isso que elas perguntavam, Mateus 18:3. Vejam, o sepulcro na realidade era lacrado, fechado com uma pedra que com certeza era enorme, pesada para as mulheres, não poderia movê-la. Por isso já pensavam no caminho. A preocupação, essa lógica era legítima, bastante natural por sinal, muito semelhante com a que muitas vezes temos hoje. Nós somos racionais, nós somos práticos, somos objetivos, além do que você há de convir que toda essa história de um Deus todo-poderoso, soberano, criador de tudo e de todos, num corpo humano, limitado, que vem justamente sabendo que seria rejeitado, que seria perseguido, a um julgamento encomendado, seria açoitado, seria crucificado, morto, seria enterrado, mas que promete ressuscitar e ressuscita. Isso é muito louco. Isso na realidade é maluco. Não cabe nos tubos de ensaios para que a ciência possa comprovar um fato desse. A ciência filosófica não consegue decifrar. Daí o vovô, a vovó e eu, com certeza, os mais sábios, olham para nós, falam: tudo é uma questão de fé, meu filho. Tudo se resolve pela fé. Amados, com certeza, passados quase 2000 anos, ainda existem pedras a serem removidas na nossa mente, pedras a serem removidas no nosso coração, e que provocam incredulidade, e isso é terrível. Isso nos tira a única coisa que nos sustenta, que é a esperança. Note, o próprio Senhor Jesus, no verso 14 de Marcos 16, condenou a incredulidade dos discípulos, pois o texto relata: mais tarde apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditavam nos que tinham visto depois de ressurreto. Nós somos acostumados a lidar sempre com a realidade sólida. Nós somos acostumados com a realidade incontestável. Jesus morreu, assim como Buda morreu, como Maomé morreu, Jesus morreu. Observem, eu sei que muitos estão alertando, lembrando a humanidade para que algo muito mais importante do que o medo da crise ou da guerra, pois o próprio Senhor Jesus alertou algo que muitas vezes não é alvo da nossa preocupação hoje, mas preste atenção. Nós não deveríamos temer os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temer antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. É aquilo que está em Mateus 10, 28. Queridos, preste atenção. Muitos, antes de se preocuparem com a vida eterna, estão ansiosos pelas notícias, aquelas umas que vêm, por exemplo, do Oriente Médio. Estão incertos com a verdadeira batalha e discussão quanto ao futuro da nossa nação, do nosso país, a garantia da nossa vida, da nossa sobrevida, como será a segunda-feira, como será amanhã. Essas estão amedrontados com a galopante injustiça e toma conta e afundam a moral da nação. Isso é preocupante. Amados, entendam, eu não estou desmerecendo a preocupação de ninguém aqui. São normais, essas preocupações são humanas, mas estou sim lembrando vocês quanto ao estabelecimento de uma coisa chamada prioridade. Não é possível que por causa de todas essas preocupações legítimas, sejamos tomados por medo e até esquecemos da Páscoa, até esquecemos que Jesus ressuscitou, aleluia. Percebam, nos relatos do Evangelho, duas teorias tentam explicar o porquê do túmulo vazio. Uma foi o testemunho dos anjos, crido pelos discípulos quando viram Jesus com os seus próprios olhos. A outra, o testemunho dos seus inimigos,
quando disseram que os discípulos haviam roubado o corpo escondido. Uma foi o depoimento de testemunhas oculares, e outra de soldados comprados para que dissessem que estavam dormindo quando os discípulos vieram roubar o corpo. Note, depois que as mulheres saíram, assim resta apontado no Evangelho de Mateus, verso 28, 11 a 15, preste atenção. Indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amados, vejam que corrupção ligada à desinformação não é coisa nova. Dinheiro para compra de testemunha não é coisa nova. Isso é coisa muito velha. A escolha está entre o que os discípulos viram estando bem acordados e o que os soldados disseram que tinham visto dormindo. Essa é a diferença. Note, eu não quero trazer à baila nenhum dos outros absurdos argumentos da incredulidade criados pelo ateísmo ou por quem escolheu deuses falsos, pois para mim a explicação óbvia para o túmulo vazio é que Cristo fez o que disse que faria. Ele ressuscitou no terceiro dia, isso está claro. Ele mostrou que estava vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por seus discípulos durante um período de 40 dias. Jesus falou e comeu com eles, comissionando-os para o futuro trabalho a ser feito. Paulo, como lemos no texto de início, diz que pelo menos 500 irmãos o viram pessoalmente, na mesma hora. O próprio Paulo ficou convencido de que ele estava vivo, ao vê-lo no caminho de Damasco. A melhor testemunha é a ocular. Eles viram, eles relataram, está escrito, eu vi. Não me surpreendam se parar dúvida em sua cabeça agora, afinal, muitos dos discípulos tiveram que ver Jesus vivo antes de crerem. Quer um exemplo? Tomé. Não estava junto com os outros quando Jesus apareceu no primeiro domingo, e quando lhe disseram que tinha visto o Senhor, ele disse que teria que colocar o dedo na ferida, nas marcas, nos pregos das suas mãos e tomar o ferimento do lado, feito pela espada antes de crer e tal coisa. Por isso é que Jesus chega perto dele e diz: põe aqui o dedo, e o que vê nas minhas mãos, e chega a tua mão e mete aqui as tuas mãos nos meus lados, é aquilo que está em João 20, 25. Ao ver Jesus, Tomé exclamou: Senhor meu, Deus meu. E daí Jesus emendou: porque me viste e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Mas qual é a importância de um túmulo vazio? Qual a importância de Jesus ser ressuscitado? Você já se perguntou? O apóstolo Paulo nos aponta no texto que lemos: e se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar a vocês, não tem nada para crer. É aquilo que nós lemos no verso 14. Veja, esse túmulo vazio foi a coisa mais revolucionária que aconteceu no mundo. Esse túmulo vazio amedrontou os inimigos de Jesus e deu esperança nova aos discípulos de Jesus. Esse túmulo vazio foi que transformou covardes em homens de coragem. Esse túmulo vazio fez com que os discípulos abandonassem os seus barcos de pesca pela segunda vez para se tornarem pescadores de homens. Foi por causa de um túmulo vazio, não foi por outra coisa.
Note, por causa da sua ressurreição, Jesus Cristo é agora o ponto central da linha do tempo. Nós dividimos o tempo em antes de Cristo, depois de Cristo. Por causa do túmulo vazio, seu nome sai dos lábios de milhões de pessoas a cada dia. Alguns pronunciam com adoração, outros de modo profano, e outros sequer se apercebem o ano que datam os documentos. Sabe? Note, não tem jeito de Jesus de Nazaré ser ignorado. Dia após dia, milhões de documentos são datados como testemunha para ele. Cada documento legal em forma de nota, hipoteca ou escritura será um testemunho silencioso para ele. Toda a história foi cortada ao meio para o seu nascimento, e tudo isso por causa do poder da sua ressurreição. A cristandade repousa sobre um túmulo vazio. Se um certo túmulo não tivesse ficado vazio, e da maneira certa, pela ressurreição de Cristo, a religião que professamos não teria o melhor sentido. Ou seja, não seria melhor do que nenhuma outra. Entenda, o túmulo vazio foi a melhor notícia que o mundo já ouviu. Querido, querida, nós cantamos aqui, Jesus venceu a morte, Jesus matou a morte, ressuscitou dentre os mortos. O túmulo vazio de Jesus é o berço da igreja, a pedra da esquina da nossa fé, é o fundamento da nossa esperança. O apóstolo Paulo expôs essa gloriosa doutrina no capítulo 15 de 1 Coríntios, do jeito que nós lemos. Parcialmente você deve ler com cuidado depois, sabe? Enfatizando 3 verdades que Hernandes Dias Lopes já nos apontou muitas e muitas vezes. Em primeiro lugar, quanto ao passado, a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Nós observamos isso quando nós lemos do verso 1 ao 11. O evangelho da nossa salvação está estribado em 3 colunas. Entendam, Cristo morreu segundo aquilo que está retratado nas Escrituras. Cristo foi sepultado segundo aquilo que está retratado nas Escrituras. Cristo ressuscitou segundo aquilo que está retratado nas Escrituras. A morte de Cristo não foi um acidente, nem a ressurreição de Cristo foi uma surpresa. Nós sabíamos, foi anunciado, todos sabiam, tinham conhecimento. Os céticos buscam artifícios para negar esse incontroverso. Dizem que Cristo nem chegou a morrer, mas apenas teve um desmaio. Pasmem, tem pessoas que chegaram a dizer isso. Outros dizem que seus discípulos roubaram seu corpo, tal qual está relatado em alguns textos do próprio Evangelho. Outros ainda dizem que as mulheres foram no túmulo errado naquela manhã de domingo, erraram o caminho. Poderíamos ainda citar outras e tantas besteiras que foram escritas na história. Mas, meus amados, Paulo elenca no texto que lemos vários grupos para qual Jesus apareceu depois de ressurreto. Precisaríamos admitir que se Cristo não ressuscitou, preste atenção, um engano salvou o mundo. Uma mentira seria a melhor notícia que o mundo já ouviu. A verdadeira e incontroversa, porém, é que de fato Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. A cruz para o cristão não é sinônimo de morte, mas é sinônimo de vida. Em segundo lugar, quando ao presente a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, é aquilo que nós observamos do versos 12 ao 34 que lemos. Se Cristo não ressuscitou, os mortos também não ressuscitarão, e senão a ressurreição de mortos, então os homens estão desassistidos de esperança. O que vocês estão fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que esse domingo à noite ouvir um fato desse? Se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho é vazia de conteúdo, não tem o que ser falado. Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é um amontoado de dogmas sem qualquer proveito, conto de carochinha,
Tem um monte por aí. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos foram falsas testemunhas e os maiores mentirosos da história, pois afirmaram que o nome de Deus, isso é uma coisa que jamais teria ocorrido. Se Cristo não ressuscitou, não existe qualquer possibilidade de redenção para o pecador, e então todos estariam condenados por seus pecados. Eu, vocês, nós. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que já morreram na esperança da vida eterna, sabe, pereceram inevitavelmente, estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, então os cristãos são as pessoas mais infelizes, pois toda a sua crença não passou de uma tola ilusão. A realidade incontroversa entre mentes é que Cristo ressuscitou como o primeiro da fila de todos os filhos de Deus que se levantarão dos túmulos para receberem um corpo de glória, e é isso que é a minha esperança. Aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, quanto ao futuro, a ressurreição de Cristo é a âncora da nossa esperança. Observem isso dos versos 33 ao 58. Cristo ressuscitou com um corpo de glória, e nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo de glória. Teremos um corpo imortal, nós teremos um corpo incorruptível, nós teremos um corpo glorioso, poderoso, espiritual e celestial. Não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais defeito físico, não haverá mais morte. Nosso corpo vai brilhar como o firmamento e resplandecer como as estrelas para sempre. Quando Jesus voltar com a sua majestade e glória, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição e vida, e outros para a ressurreição e juízo. Então nós que cremos no Filho de Deus, veremos que o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade, o nosso corpo corruptível se tornará incorruptível. Então a morte, o último inimigo a ser vencido, tragada pela vitória, será lançada no lago de fogo de uma vez, e nós, com o gozo delicioso de alegria incomparável, reinaremos com Cristo para sempre, como nós cantamos, vive para sempre, para sempre. Irmão, irmã, é Páscoa, mas não é a Páscoa dos judeus que comemoramos hoje. O que nós anunciamos hoje é o domingo da ressurreição. Exultemos com grande alegria, pois não caminhamos para um entardecer sombrio, mas para um romper de um dia eterno. Nós não caminhamos para a escuridão de um túmulo vazio, gelado, mas para o brilho da glória que corta o céu. Nós temos vida, nós temos esperança. Seguimos apegadas de Jesus, aquele que venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia. Eu vou concluir. Hoje é dia de nós removermos, se ainda tiver alguma pedra de incredulidade, remover a nossa pedra do medo, removemos a nossa pedra da interpretação errada, equivocada que por vezes temos, de removermos o problema que se apresenta como centro da nossa vida. Está lá no canto da sala, como se fosse um vaso de porcelana, guardado, cuidadoso. É um problema, pois está num lugar que deveria ser só de Jesus. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer ídolo do teu coração que esteja ocupando o lugar do Senhor Jesus, está sendo tratado como esse vaso de porcelana. Meu irmão, minha irmã, se quebra, se perde, é destruído. Hoje Jesus quer se mostrar a você do jeito que Ele realmente é. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é ressurreto, Jesus está vivo,
E o que se importa? Jesus é aquele que está do meu lado, está do teu lado, porque Ele é Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo foi uma pessoa única. Ninguém jamais existiu antes do nascimento, mas Ele é o Filho eterno de Deus. Ninguém nasceu igual a Ele, de uma virgem sem pai humano. Ninguém viveu como Ele, sem pecado. Ninguém morreu igual a Ele, dando sua vida por vontade própria. Ninguém saiu do túmulo igual a Ele, também ninguém subiu aos céus como Jesus o fez. Nenhum outro. Ele existiu desde a eternidade, mas como homem viajou muito pouco, quase nunca saindo dos limites da Palestina, nunca dirigiu um culto, um sufrágio de homem, mas era o ungido de Deus, o Cristo de Deus, que veio para salvar o homem pecador. Jesus é aquele que veio para salvar a mim, veio para salvar você. Jesus nunca escreveu um livro, porém, muitos têm sido escritos sobre ele, mais do que sobre qualquer outra pessoa. Jesus nunca construiu nenhum templo, mas muitas casas de adoração têm sido construídas para Ele, mais do que para qualquer outra pessoa. Jesus fez uma coisa que atraiu a atenção do mundo inteiro. Ele ressuscitou dentre os mortos, sabe? Sem essa única coisa, tudo o que tivesse feito seria inútil e logo esquecido. Sem essa única coisa, a cristandade não teria nada mais do que uma relíquia morta do passado. E essa única coisa foi que Ele, o Senhor, o nosso Senhor Jesus ressuscitou, tomou de volta a vida que havia dado ao Calvário, e o túmulo vazio foi a sequência abençoada do Calvário. E por isso, porque Ele vive, é que eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, é que não tem temor. E por isso, porque Ele vive, que eu tenho, você tem, nós temos a certeza de vitória. E para você, Jesus está vivo ou morto? Você está com medo ou está com certeza da vitória? Certa vez eu ouvi uma frase do padre Fábio de Mello, que achei sensacional e bastante oportuna para dizer aquele que está sem esperança. Preste atenção. O maior feito de Jesus não foi ressuscitar os mortos, mas é a capacidade de ressuscitar os vivos. Sabe? Eu quero te convidar para orar comigo nesse domingo de celebração da ressurreição. Eu quero clamar por revelação do Senhor para o teu coração, para que a ressurreição seja uma certeza de vida. Fecha os teus olhos. Senhor, bem sabemos que o Senhor se revela a quem quer, por isso te pedimos nesse instante, que por teu Santo Espírito o Senhor se revele a todos que ouviram essa mensagem, proclamadas por uma pessoa imperfeita, dicção horrível, que só está aqui pela tua graça e misericórdia. Pai, nos faça ter nesse momento difícil, pelo qual toda a humanidade passa, momento de guerra, façamos ter a mente centrada na ressurreição já acontecida e que vai nos acontecer, pois o Senhor está vivo e por isso não precisamos temer. Que tenhamos uma fé prática, uma fé clara, que demonstre não só a certeza da sua soberania, do seu cuidado, mas também quem efetivamente é Jesus para nós. Que não nos dobremos à circunstância, mas somente ao teu senhorio. É o que te pedimos, Senhor meu Pai, no nome que é sobre todo o nome, porque até aqueles que ainda não o fizeram, um dia farão, porque a tua palavra diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará:
Jesus é Senhor. Aleluia. Amém?